Yala Habibi, salve, salve. Esse é o Salam Aleikum Podcast, um podcast para falar de Islã para o brasileiro, certo? É a estreia aqui do nosso podcast. Eu sou o Sharif Shabazz. A gente pretende trazer, através dessa plataforma aqui, conteúdos bastante interessantes para vocês. Assuntos diversos que se relacionam com o Islã, então, mundo, atualidade, geografia, história, espiritualidade, enfim, outras religiões, bastante coisa aí pra gente falar, geopolítica, muitas questões. E hoje eu vou apresentar a rapaziada que vocês vão, com o tempo, aí se acostumar a ver por aqui, certo? Esse é o time que compõe o Salam Aleikum Podcast. Sou Sharif Shabazz, rapper, escritor, poeta, um muçulmano brasileiro sem ascendência árabe e que tá aqui apresentando esse podcast aqui para vocês, na tentativa de introduzir para o brasileiro com leveza, com clareza, o que é o Islã, essa religião muitas vezes estereotipada, muitas vezes marginalizada, e muitas vezes a gente sente também que as pessoas têm apenas curiosidade de conhecer e vencer aí alguns, superar, na verdade, alguns tabus aí que são impostos por propaganda, por diversos processos aí de estereotipação. Então vou passar a bola aqui para meus irmãos, para vocês conhecerem eles também. Eles vão falar um pouco aí sobre a atuação deles aí no campo profissional, enfim, cada um vai se apresentar. E esse é o podcast que fala do Islã para o brasileiro, certo? Salam Aleikum, o podcast está no ar. E aí, rapaziada, como é que E tá? aí, salam aleikum. Aleikum salam. Estamos aqui, todos nós reunidos aqui. Por fim, finalmente. Muito prazer, eu sou o Ziad Ismaili, mais conhecido como Zuzu, meu apelido. Eu sou brasileiro, muçulmano, nasci aqui. Diferentemente do Shabazz, eu vim já de berço, né, de pais muçulmanos, árabes, é, de origem dos meus avós do Líbano. Então, eu sou a terceira geração aqui no Brasil. E estamos aqui com esse projeto há cerca mais de um ano, cerca de um ano e meio, a gente estava com a ideia desse podcast, que nem o nosso querido Sharif. A gente vai trazer muitas informações que vão desmistificar o que a mídia vem trazendo para vocês. Não estendendo muito, terminando, sou economista, tenho formação em economia, trabalho no mercado financeiro com investimentos. É o cara do E Massagem, massagem. quem dera. E é isso aí, vou passar a voz aí para nossos queridos irmãos aí se apresentar um pouco do nosso projeto e já já a gente retoma o assunto principal. Passa aí, vamos aí, Miro. Salam, Não é Habibi. tímido não. Como é que tá? Eu sou o Amir Maslon, meu nome é Amir Maslon. Mais conhecido aí também pela rapaziada como Miro. E sou advogado, né, muçulmano também. Venho de origem libanesa, meus pais, meus avós. Meu avô que veio aqui pro Brasil também. E na década de 50, mais ou menos. E aí teve meu pai aqui, meus tios, todos brasileiros também, família brasileira. E já falei que sou advogado? Já, acho que já, né? E acho que é isso. Passar pro Didão aí. Salam aleikum a todos aí, meus irmãos. Salam. Muito prazer estar aqui, muita felicidade, alegria. Graças a Deus, finalmente aí, começando com esse projeto. Sou o Walid, mais conhecido como Dido, ou Didão. Valídio, do Alibi. Então, confundido com vários nomes aí, mas não tem Valide problema. também, pode ser? Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Tá valendo. Valide é o principal, na verdade. Principal, mais conhecido como Valide mesmo. Mas é isso aí, sou advogado também, brasileiro, muçulmano, também vim de berço aí muçulmano, graças a Deus. E estamos aí para desmistificar um pouco aí da nossa querida religião, nossa bela religião. E vamos entrar no papo aí. Fala aí. Com certeza, né? E aí, pessoal, tudo bem? Salam aleikum para Aleikum todos, salam. para todos vocês.
Primeiro eu vou dizer que a gente tá numa banca de jurista aqui que tem 3 advogados, então nem pense em pisar na bola com o nosso podcast que você vai se dar mal. Vou tomar processo. Vou tomar processo. Meu nome é Mohamed, nós somos primos, mesma família, mesma origem também, meu avô é o mesmo avô. Sou o mais velho de todos. Tá bem, velho. Tô bem velho. E eu venho trazer um pouco de experiência de vida como brasileiro muçulmano que vem de berço, mas apresentar um pouquinho das dificuldades em se manter dentro da religião num país que é muito volúvel, né? A gente sente muita dificuldade aqui no Brasil em praticar e manter o Islã. Até outras religiões acho que é assim aqui, né? E vamos trazer bastante cultura, arte, política, como o nosso irmão Shabazz falou. E espero que vocês gostem bastante do nosso podcast. Vai ter muita coisa, vocês podem fazer perguntas, vai ter polêmica, vai ter de tudo. Vai ser um negócio louco aí. Todo mundo vai ficar Só não vai ter bem bomba. feliz. Só não vai ter bomba. Se quiserem patrocinar, vocês fiquem à vontade. Depois o Xarife vai falar. Massari é bem-vindo. Legal, importante dar esse salve aí, né? A gente tá iniciando esse projeto. A ideia é que a gente alcance especialmente o público brasileiro de um modo geral, Com certeza. né? O brasileiro das classes trabalhadoras, as pessoas que são as pessoas que compõem as paisagens que a gente vê todo dia nas ruas, né? Gente que está aí no dia a dia, na lida, na labuta diária. A gente tem muito interesse de que essas pessoas tenham conhecimento, tenham proximidade com a religião e, por que não dizer também, com a cultura islâmica, né? Então, eu falo por mim, né, que acredito que esse podcast nasce desse intuito, mas também acho legal a gente abrir essa conversa aqui, né, para todo mundo que está presente, para que a gente possa falar um pouquinho, talvez, desse caminho. O que você acha, Miro? De como a gente chegou até aqui, o que é isso aqui exatamente, né? Não, acho que a gente podia começar com isso. O Zuzão podia contar a história aí de como nasceu a ideia aí, do podcast. Exatamente. Tudo iniciou com nossas reuniões, como a gente sempre foi bem unido desde a época da escola, a gente tem um vínculo de amizade. E saindo, como qualquer reunião de amizade, fim de semana e tal, surgiu uma ideia, né? Do nosso papel como ser humano e muçulmano, principalmente, né? Qual que é a nossa missão aqui? E iniciou no sentido de, como a gente comentou, a grande parte de nós aqui do grupo viemos de origem árabe, então nossos antepassados e nós também fomos muito bem acolhidos pelos brasileiros, pela cultura brasileira, por essa terra sensacional. E com certeza você, público, que já teve uma experiência de sair do país, ir para o exterior, com certeza já identificou parte do que eu tô falando, da recepção que o brasileiro tem, o carisma que o brasileiro tem, né? E uma forma de retribuir, a gente chegou num consenso de, poxa, vamos desmistificar o que é o Islã para as pessoas, porque a gente sabe o tanto de benefício que vai trazer, ainda mais no mundo atual, né? O mundo atual onde a gente é jorrado de informações, principalmente voltadas à deprivação, principalmente, onde deixa o ser humano, você tá bitolado no dia a dia com um mundo Fica alienadão, maçante, né? O cara fica Alienado. total. O mundo se transformou de uma forma muito maçante, né? E a gente chegou num consenso de trazer um bom bate-papo para vocês, uma conversa... Trazer também, tipo assim, eu acho que o Islã, ele tem uma imagem muito diferente do que a realidade, né? Então, Exato. ele passou por uma questão de vilificação, né? Do muçulmano ter se tornado vilão para o Ocidente inteiro, praticamente, né? Não só no Brasil, né? Então, a propaganda que foi feita aqui foi muito diferente do que é o Islã real. Então, a gente pensou nesse projeto como uma forma de a gente trazer o que é o Islã. Se a pessoa quer conhecer o Islã, não vai ler o jornal tal, a revista tal, você entendeu? Vai ver o podcast Salam Aleikum, né? Conteúdos, tem sheiks que faz conteúdos também do que é o Islã no Instagram, do que o Islã fala, né? Então Vocês é mais... acham que essa vilanização é um projeto? Cara, eu penso assim,
Você tem a questão, por exemplo, o Islã ele é dividido em hoje, né? A sociedade ela entende o Islã de forma errada como você tem o Islã na sua essência e o Islã praticado em alguns países. E aí eles misturam a cultura do país e relacionam ela com a cultura do Islã, que não Tá. tem nada a ver. Então tem país que a cultura deles é X, mas o Islã não fala pra fazer aquilo. Só que o que o Ocidente vê ou a mídia transmite? Que aquilo é o Islã. E não é. Então, por exemplo, lá no país X, lá na China da Ásia, o Uzbequistão, aqueles caras lá, o pessoal de lá, a mulher tem que fazer tal coisa. Não pode, burca. Vamos falar da burca. Isso é uma cultura local, não é do Islã. Eu até hoje não sei o que é burca, sabia? Sabe aquele panão branco ninja, que as minas saem ninja, o negócio fica... É O que que é? o niqab, né? O nome é Niqab. niqab. Então, Não assim, cabe aquele que você Tampa vê os os olhos. olhos. É. Alguns nem os Tem um que olhos. chama chador, né? Que é aquele, tipo, Ou- parece uma redinha na frente. então... Ou Ou você burca, eu vem... não sei o que é até hoje. Ou você vem assim, às vezes eles praticam algumas sharias que a gente fala, né? Que é a interpretação da lei islâmica. E aí eles se interpretam de uma forma como qualquer outra religião. Tem, Sim. por exemplo, cristão que pratica a religião de uma forma muito mais ferrenha. E às A vezes gente tá tava até... falando da Etiópia Então. antes da gente começar a gravar. A gente falou porque a Etiópia eles são cristãos há mais de 2000 anos. São provavelmente os cristãos mais antigos da Terra. Sim. E aí, se a gente pegar o cristianismo que eles praticam e a gente chegar e viajar para o Brasil aqui, pegar uma igreja neopentecostal e mostrar, de repente, para esse cristão tradicional, ortodoxo lá da Você Etiópia, tem mais prioridade para falar porque você vem de um berço também Os que não é caras- islâmico, né? os caras Você não sabe como é que é. vão reconhecer como parte da coisa deles, de Diferente tanta... que Como é que fala quando você... Adapta. São muitas Adaptações, modificações ao longo da modificações. história. Sim. Pra gente ter uma versão 2023 latinizada, né, meu? Assim, a princípio, até pra gente, assim, eu não conheço muito o cristianismo etíope, mas a primeira vez que eu li isso foi no livro do Malcolm, inclusive. Ele fala, em algum momento, ele fala, os etíopes são os cristãos mais antigos da Terra. Porque a impressão que a gente tem é que a Europa leva o cristianismo pra África, né? Sim. E ao contrário. E isso quebra essa ideia, né? Porque já o cristianismo, na verdade, ele faz parte da história africana, né? A África faz parte do cristianismo, Uhum. né? Enquanto território histórico, né? E do Islã também, né? Tem uma história da Etiópia com o Islã, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, é interessante a gente imaginar assim, né, cara, que talvez não apenas o Islã sofra essas estereotipações, né? Porque quantas pessoas, se a gente conseguir fazer isso chegar em bastante gente, por exemplo, eu não me surpreenderia em descobrir que aqui seria a primeira vez que uma pessoa ia ouvir falar de que os cristãos mais antigos da Terra são os etíopes. Sim. Tem muita desinformação também, né? Sim. Sobre todas as religiões e culturas. Então, você pegar a propaganda midiática estadunidense, principalmente década de 60, 70, você vai ver que eles pintavam ali orientais, né, chineses, entre Verdade. outras culturas, como aquele cara nervoso também, né? Exatamente. E entre outras várias culturas aí que sempre foram pintadas de forma diferente da realidade. E não foi diferente com o Islã, que a gente vê somente no Ocidente, essa propaganda que já vem aí há muito tempo, há muitos anos. Mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos. Tem até um documentário legal, não sei se vocês já viram, se chama Árabes Malvados, Como Hollywood Vilificou um Povo. Sim, Ah, é eu vi isso aí, muito conheço. interessante. É muito É legal em esse inglês. documentário. Você que tá aí escutando, Quero ver. dá um pesquisar aí, referência aí. dá uma referência ver. sensacional. Tem em referência português legal. esse documentário? Ele tem, se eu não me engano, Tem a no legenda, se não canal me do engano. YouTube do Sheikh Jihad, vocês encontram ele legendado em português. Aham. E é assim, ele também é um livro, né? O autor é o Jack Shahin, que é um palestrante, um autor aí que tratou muito sobre essa questão de estereotipação, né? E nesse documentário ele mostra ali o passo a passo de como que foi feito essa imagem, né? Essa publicidade
dos árabes, Esse em especial processo de demonização do Islã, né? Exato. Vamos dizer assim. dos árabes e em especial do Islã, porque a gente fala árabe e Islã, muçulmano, muita gente acha que é a mesma coisa, né? É. Mas Importante falar, nem também é todo um erro. árabe é Importante. muçulmano, É, nem até- todo até explica aí muçulmano pra é árabe. galera. árabe. É. Então você tem árabes cristãos, árabes judeus, árabes de ateus, de todas as crenças Sim. e fés possíveis. E é muito legal o documentário porque ele mostra todo o passo a passo de como foi feito esse processo de demonização no Ocidente. Então, o árabe como cara agressivo, né? O muçulmano como cara agressivo, fanático, Isso, terrorista. nesse documentário, ele analisa, tipo assim, ele fala que ele assistiu mais de 1000 filmes hollywoodianos, né? E ele analisa alguns, ele mostra alguns, né, no documentário. Então, ele mostra, tipo assim, na década de 50, já os árabes como aquele cara malvado nos filmes, aquele cara que maltrata a mulher manda a mulher calar a boca, a Ah, mulher não pode falar Ele nada. até joga no ar no sentido de. Por exemplo, ele dá até o exemplo de um filme que vem até na minha cabeça, De Volta pro Futuro, que aparece lá o traje do muçulmano tal, no estacionamento, como homem-bomba, né? E ele joga no ar, assim, pra polemizar mesmo. São os líbios, É, eu lembro por que desse que filme. Os tanto. líbios. Por que que tanto a mídia de Hollywood sempre jogava essa imagem pra criar estereótipos? Mas você realmente vê, cara, que é uma questão geopolítica, igual o Sharif, o nosso irmão Shabazz aqui falou no começo, depende do interesse. É, Então você vê que uma época a demonização em Hollywood eram dos índios. isso. Filme de faroeste, índio era o desgraça lá. Poxa, os caras eram os donos do negócio. É. O pessoal chegou, invadiu, pá, acabou. Então assim, como é que você vai fazer uma propaganda para um povo que é, 60% manipulado pela mídia? Você vai tacar fogo lá na TV, que ó, a gente precisa demonizar agora os árabes, porque lá tem petróleo. Não sei qual que era o interesse na época que Então, ele até começou essa cita, né? desconstrução do Islã. Ele cita vários. Ele É, cita então, alguns é um motivos motivo. no documentário, que, por exemplo, é a questão de Israel e Palestina, que foi em 1948. Então, para você conseguir ocupar um território ali que eram dos árabes, vamos dizer assim, você precisava fazer a população olhar os árabes de uma outra forma, não como pessoas dignas, pessoas, né? Tirar a Exato. humanidade dessas Tirar a pessoas. humanidade dessas Exatamente. pessoas, né? Igual na época, os filmes chineses, os primeiros Verdade, filmes, sempre o verdade, chinês era o foi vilãozão, asiático. era o cara ruim, né? Isso. Que tinha um Kung Fu lá, um Sabe, negócio tal. eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas tem um cara latino. Ele tem essa cara assim, mais ou menos minha, sabe? Esse desenho assim de rosto, de cavanhaque e tal, não sei o quê. O Brad Pitt. Brad Pitt do Equador. Brad Mano, Macho. o cara, ele faz o mesmo papel em todos os filmes que ele. Tipo, o cara tem uma carreira, mas ele faz o mesmo papel e pasmem, eu não vou lembrar o nome do cara agora. Com o mesmo nome. O cara faz dia de treinamento, ele é um cara de gangue, mexicano e tal, português, enfim, não precisa saber, é latino. Aí, enfim, um cara envolvido com atividade criminal, não sei o quê. Um outro filme, ele faz o mesmo cara com o mesmo nome. Eu não lembro se é Herrera, sei lá, entendeu? Então, assim, parece mesmo que Hollywood é uma máquina de estereotipação. Vai defender o interesse local, é o que a gente falou, né? É Então, uma quando a máquina de China virou, você vê, estereotipação. quando a China virou um parceiro comercial, aí começou a filme legal, os chineses são beleza. Aí só vê filme Kung Fu, tal, o cara é o herói, no fim é o cara que salva e tá bombando. Até a hora que estourar um BO ali entre eles e rachar e falar, não, agora vamos demonizar de novo porque a gente não é mais parceiro. Exato. Aí você falando isso tem muito sentido, porque em algum momento era muito importante criticar os soviéticos, né? Exatamente. E o Rambo, acho que é o 3, ele levanta a bola dos muçulmanos um pouco. Então, Que mostra o lembra? afegão, né? Exatamente, ele vai lá salvar os caras e tal. Aí ele vai lá e tal, e ele chega, os afegãos falam de forma muito proverbial no filme, né? Eles falam assim, você tem que temer 3 coisas nessa vida, que é a garra do tigre, a picada do escorpião, a vingança de um afegão. Você entende o que isso significa? O cara lá, o Stallone, é todo chucrão, né? Ele, entendi que vocês não engolem sapos. E ele dá uma levantada de bola nos muçulmanos, de falar assim, essa aqui é a galera que por causa da fé deles, eles não abaixam a cabeça para né? o povo guerreiro. E é real, né? Que o afegão, todo mundo tentou invadir e ninguém dominou. Invadir até invadiu, mas não dominou aquele povo. Eles são resilientes, né? Isso é legal. Eles olham assim pro cara que tá invadindo e falam assim, você não mora aqui.
Mas se você Uma for hora ver, você vai ter que ir embora. se você for ver, é um filme de É, milhões, não, assim, é, que retrata sim. o árabe de uma outra forma, né? Sim, e dentro de um recorte específico que é, nesse caso, vilanizar o soviético. Era um outro interesse ali, né? No final tá vilanizando alguém. O americano era o bonzinho, Né? né? Não, o americano é sempre bonzinho. E agora, já só voltando uma parte, veio de berço, nós, o Amir, o Walid, e o Hamoud, nós viemos de berço já, de nossos pais, avós, já de berço muçulmano. Então a gente não é que não teve escolha, até que o Dido sabe falar muito bem que já chegamos a um momento até ter aquela sombra de dúvida, né? Será? Todo mundo questiona uma hora da vida, né? Se tá no Sim. caminho certo, o que ele acredita. Eu acho que é até bom fazer essa Reflexão. reflexão, né? Acho que todo mundo já teve esse momento, né? Inerente à existência. Né? Exato. E, tipo, graças a Deus a gente teve já de berço a mensagem do Islã, né? E no seu caso já é diferente, né, Shabazz? O seu caso o que foi que te instigou? Ou que brilhou teve uma luz no final do túnel? Como foi a sua história? Principalmente em meio a toda essa propaganda que a gente tá falando. Que a gente tá né? falando, exato. Ao meio desse turbilhão de coisas, essa imagem do muçulmano terrorista, bomba e não sei o quê. Schwarzenegger mandando o cara num torpedo naquele filme lá, Exatamente. lembra? Só Exatamente. coisa doida. Cara, vocês sabem que o 11 de setembro foi um propagandista islâmico. Isso é fato, assim. Isso aí é uma coisa que, tipo assim, os números de pessoas não árabes ou não... que não vêm de famílias muçulmanas, tradicionalmente muçulmanas, se explodiu na América do Sul. Explodiu literalmente, né? Explodiu literalmente. Em termos de adesão, muita gente ficou curiosa, cara. Existe um sentimento anti-americano no mundo, não necessariamente apenas no Oriente ou na Ásia ou nos países árabes. Existe também no Ocidente um sentimento anti-americano, anti-imperialista. E aí qualquer coisa que venha a se opor à narrativa dos caras parece, em alguma medida, algo interessante, algo que chama atenção. Eu lembro do dia da queda das Torres Gêmeas, assim, não vou fazer conta agora, não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas eu era muito jovem, cara, e um professor meu de artes me ligou. E ele falou assim, você tá dormindo? Eu tava meio, sabe, você acorda, fica na cama. E ele falou, você tem que ligar a TV. Era um professor que eu conversava muitas coisas com ele, tá? Ele nem era meu professor mesmo. Eu cabulava umas aulas pra ir pra aula dele. Pra ficar batendo papo com o cara. Um cara muito importante na minha história, um grande ator e tal. Sérgio Carosi, ele me dava aula de artes. Eu liguei a televisão, cara, e eu fiquei com a sensação de que o mundo ia acabar. Cara, eu tava no trampo rapidinho. Só aquela musiquinha da Globo lá. Foi agora, né? Que dia é hoje? Hoje é 13? Aquele pânico deles. Estamos Aí gravando do dia nada 13 de setembro. mostra lá os 2 dias depois. bombando nas torres, cara. Cara, Maluco. assim, eu fiquei, mano, porque assim, até aquela altura da vida pra mim, os Estados Unidos eram um império inabalável, assim, tipo, sabe, uma O coisa... suprassumo, né? Tipo assim, eles iam continuar mesmo sendo uma Potência, né? potência, assim, quase que O indestrutível, dominador. né? inquestionável, sabe, uma coisa que, tipo... se os caras têm um problema, vai lá e mete uma ditadura, um presidente deles no lugar, igual os caras fez na América Latina, igual os caras fizeram no mundo inteiro. A única nação do mundo a jogar bomba atômica em civis, explodir 2 cidades. É loucura, né, cara? Então, quando eu vi aquilo acontecer, que é uma história até hoje cheia de controvérsias, né? Não se sabe todos os fatos. Se sabe muito menos do que realmente aconteceu, né? Tem muitas teorias, Muitas né, teorias Tipo conspiratórias. assim, velho, derrete o motor de um Boeing e não derrete o passaporte do cara, velho. Não, enfim, Tem uns tem negócios uma assim série de muito coisas bizarro, muito né, doidas assim, lá e tal. Nesse evento aí. Mas assim, aquilo de alguma forma me chamou atenção pro Islã. Antes disso, eu já havia tido assim, sempre que eu vi um muçulmano em alguma coisa, alguma referência assim a esse universo, me chamava muita atenção. Tipo, sei lá, o filme do Robin Hood. Tem o Morgan Freeman lá, um muçulmano. E tudo que ele ia fazer, ele fazia diferente. Aí os caras iam perguntar pra ele, por que você faz isso?
Ele falava que era porque ele era muçulmano. E me chamava atenção, só que eu não tinha nenhuma informação sobre a coisa. Até que eu conto aquela história que eu conheci um norte-americano negro de Washington. O cara veio morar comigo porque ele veio fazer um estágio aqui em Direito, inclusive ele é advogado também. E ele não conseguia acessar o prédio do condomínio que a ONG, que para quem ele prestava o estágio, concedeu para ele viver enquanto ele trabalhava para eles aqui, o período de estadia dele no Brasil. Ou seja, por conta de discriminação, preconceito, racismo, etc., o cara não acessava o lugar que ele morava. E Segurança depois do barrada. trampo, ele tinha que passar por essa coisa chata de o cara falar, mas o senhor mora aqui? Mas o senhor vem entregar o quê? Mas é aonde que o senhor vai? Ele, mano, eu moro aqui tem 2 meses, cara, você fala comigo todo dia. Ah, desculpa, procedimento. Pode entrar. Aí o cara até faz uma gracinha, é corintiano. Não sei o que, o cara foi ficando de saco cheio, uma hora ele falou, mano, onde você mora tem gente preta? Aí eu tava no apartamento do cara, apartamento lindo, né, mano? Falei, mano, lá onde eu moro tem gente preta, assim. Ele, pessoal aqui é. Pessoal lá é tipo igual aqui, que fica. Falei, não, mano, lá todo mundo é igual, né, cara? Aí ele falou, tem gente preta, lá você me leva lá. Eu falei, ó, mano, lá tem gente preta, tem esgoto a céu aberto, tem bala voando, um monte de problema. Polícia chutando porta na casa dos outros. Você quer ir pra lá? Ele, eu posso ficar na sua casa? Eu falei, pode, mano, pode ficar na minha casa. Você vai trocar esse apartamento pra ficar na favela, mano. O cara voa. Falei, demorou, pega suas coisas aí, vamos aí. E aí a gente foi pra favela, o cara ficou super à vontade. E na minha casa, eu via que ele acordava 4h30 da manhã, 5 horas, e começava a se lavar, fazia uma física, assim, ele fazia tipo umas flexões, fazia abdominal e tal. E uma hora ele parava pra rezar, estendia um tapete. Aí eu, umas vezes eu acordava, assim, olhava, achava bonito, mas assim, com medo de desrespeitar, não sabia o que era. Eu falei, mano, ele faz igual os muçulmanos. Será que ele é muçulmano? Só que aí o idioma, né, cara? Eu não falava inglês, o cara não falava português. Aí uma hora eu perguntei pra ele, tentei falar, né? Qual a sua religião, tal. Aí ele falou, Muslim. I'm Muslim. E eu, Muslim, sabia o que é essa palavra, não dizia nada pra mim. Eu tava com a palavra muçulmano em português na cabeça, esperando que ele falasse alguma coisa próxima. E a outra coisa também era a pronúncia, a minha referência era o Malcolm X, né? Aí eu falava Malcolm X, Malcolm X, e o cara nunca vai entender o que é isso aqui. Entender. É tipo Malcolm X, né? Tipo, nem deve ser assim a pronúncia, mas eu falando em brasileiro com ele não pegava, demorou muito tempo. Ele falou, Malcolm X. Eu falei, como é que você falou aí, mano? A gente fala Malcolm X. Enfim. E aí ele falou que era Muslim, eu falei assim, deve ser outra coisa. Então eu falei, não, irmão, beleza, pode fazer sua parada aí, só queria conhecer. Porque eu achei que você era muçulmano. Ele, não. Ele não sabia o que era muçulmano E eu não você sabia não o que sabia era que era muslim. Muslim. Com o tempo, a nossa comunicação melhorou, ele falou, a palavra muçulmano, eu muçulmano. Eu fiquei feliz pra caramba. Só que ele trabalhava muito, ele não tinha como me levar em lugar nenhum e também não tava no país dele, não conhecia as coisas aqui. Aí eu conheci um muçulmano brasileiro. Eu fui pra uma plenária na Assembleia Legislativa. Na saída, eu vi aquele cara que fundou o Racionais lá, que juntou os caras, aquele coroa, o Milton Salles, discutindo com um cara barbudo, assim, um negrão. E os dois já se atritando, assim, nas palavras, e o cara pegou e falou em algum momento assim, que eu sou muçulmano, você precisa entender, eu não sou árabe. Eu não sou árabe, eu não tenho nada a ver com o que o cara fala, eu não tô nem aí pros árabes, eu quero que os árabes se explodam, não sei o quê. Ele falou, mas eu não sou árabe, eu sou muçulmano, você tem que entender a diferença. A palavra fez com que eu, na hora que ele falou muçulmano, eu posei ali do lado. Falei, vou esperar a briga acabar, né? Eu quero Aí que o cara estoura a biribinha. Quero perguntar pro cara, né, meu? Aí a discussão deles acabou, eu comecei a conversar com o cara. Falei, cara, você é muçulmano? Tô com um muçulmano lá em casa. E esse irmão Malik, sou amigo dele até hoje. E, tipo, ele começou a me instigar muita curiosidade, mano. Ele não respondia minhas perguntas. Pô, o muçulmano pode fazer isso? Ele ria, ele dava uma gargalhada. Tipo, um mestre, sabe? O cara que tem um segredo. E uma hora, assim, ele me interrompeu, não deixou eu perguntar mais nada. E falou assim, sabe por que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu falei, puta, minha mãe sempre falou esse negócio pra mim. Eu falei, não sei falar aí por quê. Ele, Deixou no ar. vai tal dia nesse lugar aqui, tal hora.
Quem sabe lá você descobre. Quem sabe? Tá bom. Aí ele foi, Ficou se coçando. eu esse tempo fiquei, todo. cara, e eu mostrei pro Justin, que é esse muçulmano que tava na minha casa. Falei, você tem que ir comigo, porque eu tenho medo de chegar lá, cometer algum gafe, falar bobagem, fazer alguma coisa que não pode. Você vai me orientando, eu vou imitando você. Ele, não, eu vou com você e tal. Eu falei, demorou. E aí, cara, foi uma experiência muito bonita, assim, eu finalmente, o lugar que eu fui era, o evento que eu fui era uma inauguração de uma mesquita, que foi onde posteriormente eu me reverti. Aqui em Depois São desse, Paulo mesmo, São era Paulo. mesquita. Ela era no edifício Ster, mano, o mesmo edifício onde morou de Cavalcante, um pessoal acho que da época lá, como é que chama, Semana de Arte Moderna, essas paradas aí, movimento modernista, né? Aham. E é um prédio que tem uma relevância arquitetônica barra histórica ali no centro. E durante muito tempo foi praticamente nossa casa, que eu levei uma galera do bairro também. Falei, mano, vocês têm que conhecer o Islã. Que eu fiquei frequentando todo dia. A partir dessa inauguração, foi um evento muito bonito, que mexeu muito com. Até hoje eu tenho dificuldade de falar. Como é que eu posso dizer assim? Eu não sei explicar direito o que aconteceu comigo ali, mas todos os meus sentidos foram tocados. Foi um chamado ali. Foi, cara, Tipo, porque mexeu com você esse negócio. mexeu, mano, cheiro, era muito cheiroso. Não sei se era um incenso e tal. Eu nunca mais senti esse cheiro, inclusive. Devia ter perguntado no dia. Muito cheiroso o lugar. As pessoas estavam muito bonitas. Você viu que tinha gente mais pobre, mais rica, mas não tinha uma coisa, não tinha uma ostentação, por exemplo, de quem tinha grana. Tá ligado? E não tinha um coitadismo também de quem não tinha. Aí o cara às vezes tava com a roupa assim bem puidinha, mas o cara falava inglês, falava árabe, falava 3, 4 línguas. Uma galera, sabe, que tipo, eu olhei e falei, mano, quero fazer parte disso aqui, mano. Como é que ingressa nisso aqui? Como é que entra? E vi os caras todo mundo se tratando com cordialidade Bem, né? fraterna, sabe? Beijo no rosto. Irmandade, né? E aí, tipo, as mulheres, assim, extremamente respeitadas no espaço, né? Que eu digo assim, ó, aqui, as mulheres e tal. E aquilo mexeu muito comigo também. As mulheres cobertas, eu não sabia se olhava pra cara, pro chão, pro teto. Você podia olhar pro pé, você não podia. Ficava, tipo, sabe, tinha um mistério ali. Eu sempre acho essa coisa do hijab, ele tem uma coisa de mistério, né? Um dia a gente pode até trazer tem um texto do psicanalista Franz Fanon, que se envolveu lá na Guerra da Argélia contra a França e tal, dominicano, né? Psicanalista. A gente pode falar um pouco sobre esse texto dele, que ele fala sobre o véu especificamente, né? Pra quem não sabe, Franz Fanon foi um cara que abandonou a cidadania francesa e abraçou uma cidadania argelina, né? Embora não tenha se tornado muçulmano. Enfim. Essa coisa, o véu, as vestimentas dos homens, o cheiro, a comida, tinha comida. Quando tem comida, né, meu? Você gosta, você me conhece, né? Eu fui no Magal Tubá, mandei 2 bacias de comida, né, mano? Então, tipo, eu fui muito bem tratado, né? E aí eu tava com o americano. E aí eu tava acostumado a levar ele nos espaços e ninguém conseguia conversar com o cara, tá ligado? Na mesquita todo mundo conversava com o cara. Todo mundo falava um básico de inglês, pelo É menos. multicultural, né? Onde você foi tinha de tudo. Cara, e aí tinha estrangeiro, tinha, mas tinha uns caras assim, tipo, você olhava, o cara negrão, brasileiro. Você fala, esse cara não é árabe, velho. Mas você vê, o legal é que você foi para uma mesquita, é igual o cara falou, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele te colocou num lugar exatamente para você ver o que é o Islã na essência. É uma miscigenação de culturas, Muita de diversidade. povos, Exatamente. mas todos são iguais. Respeito mútuo. O né? que você viu é o que representa o Islã. Você tem de tudo, mas todo mundo é igual. Exato. Não tem crise. né? Independente Isso que é legal. da origem da sua cultura. Negro, você vai- alto, baixo, Exato. amarelo, vermelho, branco, não tem, é todo mundo igual. Exatamente. Então, aí teve recitação do Alcorão nesse dia. Acho que foi a primeira vez que eu vi alguém recitar o Alcorão. Também não. O que você achou? É bonito? Mano, eu não consigo explicar o que aconteceu comigo nessa hora, assim, ó. Tipo. Primeiro que o cara que tava recitando, ele tinha uma voz assim. Divinamente bonita. Inclusive, depois eu descobri que ele era. Nessa coisa de recitar o Corão, ele era muito respeitado na África. Ele é africano, esse Cher. Ele tinha uma voz muito, muito bonita. Tinha uma recitação linda. E, cara, eu trabalho com música, né, cara? Tem um processo que a gente brinca, a gente chama de lixa fina na música, que é masterização, né? Mixagem e masterização. Tirar defeitos, equilibrar as frequências e tal, não sei o quê.
A voz do cara já chegava assim, já, mixada, O cara masterizada. veio com um autotune de fábrica. Cara, era muito perfeito, assim. E eu não entendia, obviamente, nenhuma palavra, mas eu achava lindo, dava vontade de chorar, assim. Mas não era um choro de tristeza, de dor, era uma coisa como a gente se maravilha quando vê algo muito bonito da vida. Uma Foi comoção, uma né? comoção, isso. E isso me entranhou, assim, nos meus poros e tal. Eu senti uma paz muito grande. Passei a frequentar todos os dias. Eu frequentei um mês certinho. E todo dia eu falava assim: hoje eu vou me converter, mano. Hoje eu vou fazer minha charrada. Aí levava um panfletinho pra casa ali. Pô, eu devia ter me convertido. Por que eu não converti? Amanhã eu vou. Só que eu chegava e ficava com vergonha. Sempre assim, um medo de fazer algo errado, de falar algo indevido. E aí, um dia eu fui muito decidido. Inclusive, eu fui só com dinheiro da ida, de ônibus, assim. Fui com dinheiro da ida, sabia como é que eu ia voltar. Eu acho que, eu não lembro direito, mas acho que algum muçulmano, absolutamente nada, me deu um dinheiro, assim. Eu consegui, tipo, comer e voltar, assim, pra casa. E eu fiquei fazendo isso, era uma espécie de peregrinação. Fiquei fazendo isso um mês, assim, né? Então eu morava na periferia, ia pro centro da cidade, pra mesquita. Aí trombava os amigos do rap, tudinho na galeria e tal. Os caras, oh, meu, tem não sei o que, tem aquilo. E eu, tipo, indo pra mesquita. Mas onde você vai? Mesquita, mesmo o quê? Rezar? Como assim? O cara tá indo pra igreja? Não, ele tá envolvido com o negócio dos africanos, os caras falavam. Ah, ele tá envolvido lá com os nigerianos. E não era só nigeriano, né? Eram várias nações, assim, mas a maioria da galera da África, né? Aí no dia que eu falei assim, hoje eu vou me converter, pode chover canivete aberto do céu. Não tinha ninguém na mesquita. E a charrada é um testemunho, né? É. E não tem testemunha, como é que você vai fazer? Aí eu falei, poxa, não entra um muçulmano aqui hoje, cara. Será que é algum feriado muçulmano? Eu não sei. O que tá acontecendo, né, mano? Não vi ninguém na mesquita, cara. Aí os horários de oração também me davam uma certa aflição, porque eu não sabia o que fazer. Será que eu deveria estar rezando? Mas eu não me converti, acho que não. E não entrava ninguém. A mesquita era muito nova, né? Aí entrou um cara, velho. Um cara só. Aí eu demorei um tempo, cheguei nele, deu papo, falei, mano, eu quero me converter. Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, acho que vou pensar melhor, talvez. O cara tá me advertindo, né? Por que será que eu tô entrando? Aí o cara, não, porque você tem estudado, por que você quer fazer isso? O cara me fez tipo uma espécie de entrevista, assim. Eu falei os motivos, tal. Meus motivos eram muito ligados às minhas, como é que eu posso dizer assim? As referências que eu tive. Essa coisa do Malcolm X foi muito forte dentro do hip hop durante um tempo. E aí, até no. A gente pegou o final disso. Eu era muito novo e ainda reverberava muito o nome Malcolm X dentro da cultura hip hop. Um dia eu fui e comprei o livro, a autobiografia dele, do Alex Haley. Aí eu tô voltando um pouquinho na história. E aí, cara, o que é basicamente a história do Malcolm X? Ele é um gatuno, um cara da rua, uma pessoa negra, que ele teve altas aspirações muito jovem, queria ser advogado, inclusive. E aí o sistema, a estrutura do racismo não permitia e deixava claro para ele que ele não ia conseguir. Então ele tem um trauma muito precoce, que é a professor ou professora dizendo para ele: por que você não escolhe carpintaria? Jesus era carpinteiro. Você tinha que escolher alguma coisa mais adequada com a sua raça, com a sua cor. Você quer ser advogado? Você não vai conseguir fazer isso. Ele já era o primeiro da sala, o cara era presidente da sala, ele era o único aluno branco da escola, Preto, no caso. ou da classe. Eu falei o quê? Você falou Branco? branco. Nossa. Inverteu só. Ele era o único aluno preto da escola ou da classe. E aí isso mexe muito com ele, assim, né? Ele começa a se... Algo diferente começa a se configurar na personalidade dele naquele momento. E ele experimenta em algum instante da vida a coisa marginal, a vida boêmia. Então ele começou a empreender ali umas atividades meio assim, criminais, mas assim, ele voava baixo, ele não era tipo um grande gangster. Ele era um cara dos esquemas, assim, entendeu? Enfim, um cara que fazia pequenos serviços ali para criminosos. Enfim. E aí o cara tem a vida absolutamente. Ele vai para um declínio pessoal, assim, degradação moral, uso de drogas, né? Bebida, enfim. E ele experimenta a detenção. Na detenção,
Aí a gente vai atrás tem um filme, né? Que é um filme do Spike Lee, bastante conhecido, acho que é Malcolm X o nome do filme. E aí, na prisão, tem um cara de uma organização chamada Nation of Islam que começa a falar, criticar os comportamentos dele. Fala assim, por que você alisa o cabelo? Por que você... O cara tinha crise de abstinência, né? Por que você tá suando? Caramba, eu queria uma parada, não tenho. Eu falei, aqui você não vai ter, você vai continuar usando o veneno do homem branco e ficava provocando ele nesse lugar. Mano, qual que é desse cara? Aí o cara começou a falar, olha, mano, eu sigo essa doutrina aqui, esse aqui é o meu livro, eu sigo os ensinamentos que estão nele, e isso aqui reformou minha vida, eu já fui como você. E no começo o Malcolm é meio refratário a isso aí, só que com o tempo, também a solidão da cadeia, o tempo, né, o período que se estende, a detenção dele, só vai mexendo com o cara e ele começa a colar com esse outro humano e pegar essa coisa do, mas o que é? O que o Islã requer de mim? O que eu tenho que dar em troca disso aí, né? E ele muito com a mentalidade marginal, criminal ainda, achando que as coisas, tudo é golpe. E o cara fala, mano, isso aqui não tem golpe aqui. Aqui é real, mano. Você vai se disciplinar, você vai se transformar num homem. E aí o cara faz uma reforma moral, assim, interna. O cara se reforma enquanto indivíduo. E quando ele sai da cadeia, já tem uma expectativa dentro da organização para que ele assuma um lugar de fala, porque ele se torna um instrumento. Ele tem uma boa oratória. Ele tem uma boa, ele tem tipo uma oratória imbatível, inclusive. Um cara super inteligente. Ele curtia muito, inclusive, o convite ao debate aberto ao vivo. Uhum. Que ele sabia que ele não perderia, entende? Então ele ajuda a fazer com que os números dessa organização inflem, se torne uma organização muito sólida nos Estados Unidos e que leva o Islã de ponta a ponta na América do Norte. E isso foi junto também com o movimento dos Panteras Negras, né, naquela época. Eles são um pouco anteriores, também, né? Mas os Panteras Negras, sim, tinham vários caras que eram parte também da Nation of Islam. E aí acontece, né, que tiveram outras organizações que derivaram dessa. Você tem outras formas de se praticar Islã nos Estados Unidos entre a comunidade negra. Você tem o Five Percenters, a Nation of Islam. Tem várias outras. Tem Mas tem você várias vê que é legal que que, assim, lá, por exemplo, ele conseguiu fazer uma reflexão e uma expansão daquilo que salvou a vida dele. Ele encontrou no Islã salvação e ele conseguiu fazer uma expansão do Islã. Tudo bem que, assim, não tenho dados concretos também. Um negócio legal que a gente vai fazer aqui no podcast é sempre trabalhar com fatos. Então aqui a gente não vai trazer papo amador, né? Pro ouvinte achar que isso é papo de boteco, não é? Então a gente vai tentar trazer fatos. E não é, né? E não é, porque vai ter hora que vai ter uns besterol. Mas assim, cabe reforçar que o grande objetivo é realmente, além de desmistificar, é trazer para o público vá buscar informação. Isso aí, dá um Google que vocês vão entender. Google nem sempre, às vezes é bom ler uns livros aí, porque o Google não traz coisa correta. Exatamente. Mas é igual ele falou, ele fez expansão, só que você vê que assim, como é difícil você expandir o Islã em países que são extremamente ocidentalizados. Lá o Islã cresceu em qual comunidade? Negra. Malcolm X não ia conseguir difundir isso para os brancos lá. Sim. E os brancos você vê que não teve uma ascensão do islamismo entre os brancos lá. Locais, os rednecks que eles chamam. Cristão, acabou, é isso aí. Até aí tudo bem, né? Não tem obrigação de virar nada. Mas você vê como é difícil. E aí você vê que assim, aqui no Brasil, quem está trazendo essa expansão, porque a gente tem que ser honesto aqui também, esse podcast vai falar muita coisa aberta e muita coisa legal. Mas tem horas que também tem que falar um pouquinho. A comunidade árabe que veio para o Brasil não fez muito trabalho para expandir o Islã. Ela fez para manutenção do Islã entre a própria comunidade. O objetivo também das primeiras gerações era sobreviver aqui no Brasil, né? Os caras vieram para fazer a vida aqui. Os caras vieram refugiados, né? Saíram da pobreza, de uma situação de uma guerra, por exemplo, do Líbano, onde nossos ancestrais vieram, saíram de uma guerra ferrada lá no Líbano para tentar alguma coisa na vida aqui. E tentar, né? O objetivo era sair
por incrível que pareça, nossos avós vieram da mesma origem de cidade, né? Bem interior. E saíram lá da miséria, né? Da roça, digamos assim, em português, claro. E o objetivo era vir para a América. A América se distingue em 3 países que eles iam para a época. Ou era Estados Unidos, ou era Venezuela ou Brasil. Muitos passaram até. Venezuela. Também bastante. Interessante. Foram. Mas olha que Muitos foi interessante, né? época de ouro lá, né? O Sharif, ele não conheceu o Islã por árabes. Exato. Você conheceu o É isso que eu tô Islã falando. por uma outra cultura, Sim. outros povos, brasileiros, africanos. Né? Eu nem atinava muito a presença árabe no Islã. O Você estava que. interessado na religião, né? Cara, eu tava interessado, sabe no quê, mano? Numa atitude política, mano. Outro dia eu pego umas discussão assim com o Galo, a gente conversa muito sobre esse período. E teve dias que ele falou pra mim assim: será que a gente entrou no Islã pelos motivos corretos? Eu falei, como assim, cara? Ele falou assim, porque a gente entrou por causa de hip hop. Eu falei, não deixa de ser verdade. Como que é essa relação? A gente é muito fã de hip hop, a gente começa a perceber que alguns artistas têm posicionamentos diferentes. As letras, as posturas, E a gente ia descobrir eles eram muçulmanos. A gente começou a ver que tinha uma cultura muçulmana forte nas comunidades negras, dentre os artistas que a gente admirava, de cinema, da música, do esporte. Qual que é, mano, nossos negros com o Islã nos Estados Unidos? Então esse negócio me chamou a atenção porque, pô, você pega aquela cena do filme do Malcolm, isso tem descrito no livro, que os caras batem num muçulmano, a polícia agride um dos muçulmanos e leva o cara preso. E o cara tá precisando de um socorro médico, dos primeiros socorros. O cara tá, tipo, tendo uma hemorragia, assim, por causa das pancadas. E a Nation of Islam, enquanto organização muçulmana, vai até a delegacia, Malcolm X, assim, na frente, como se fosse uma autoridade de Estado, mano. O cara me entra na delegacia. Irmão, a gente tá falando do período de segregação racial. Os caras não podiam sentar no mesmo restaurante, beber no mesmo bebedouro. E o cara chegar com uma autoridade assim e falar assim: nós viemos ver o irmão Johnson. E os caras rirem da cara deles. Quem vocês são? Nós somos os irmãos do irmão Johnson. 50 cara. Mano, e os caras lotaram a delegacia assim. E o cara que é o delegado falou assim: aqui vocês não vão arrumar nada. Aqui é a minha delegacia, quem manda aqui sou eu. Daqui a pouco um oficial do cara olha e fala assim: chefe, você tem que dar uma olhada numa coisa. Aqui, pera aí, que eu tô falando com esses caras aqui, entendeu? Vocês não vão arrumar nada aqui. Não, chefe, tem que vir mesmo olhar aqui. Aí o cara vai lá olhar, tipo assim, a delegacia tá cercada pelos muçulmanos. Tipo assim, ó, mano, a gente veio exigir um direito constitucional aqui. E a gente não sai daqui sem ver o cara. E aí o cara tem que ceder. Ele não passava isso pela cabeça dele. E aí, quando ele começa a conceder ali o que são os direitos constitucionais do cara que tá detido e tal, primeiros socorros e tal, e eles vão acompanhando aquela situação, o chefe da polícia, ele chega e fala assim, agora dispersa aí essa galera. Porque ele não tinha entendido ainda, porque ele viu uma negrada, comunidade inteira cercando a delegacia. Só que os muçulmanos estavam protegendo a delegacia. Eles eram a galera que estava nas primeiras fileiras, todos alinhados, vestidos iguais. E eles não deixavam que a galera da comunidade Que tava vandalizasse, na fúria pra ir vandalizar a delegacia. vandalizasse a delegacia. E aí ele chega nesse embate com o Malcolm e fala: manda todo mundo embora agora. E o Malcolm ri e fala assim: não, você não tá entendendo. Aqueles ali são os meus. E era a galera que tava como militares, assim. De terno, bem vestido. De né? terno, bem vestido, numa formação militar. E aí ele fala: e os outros? Eu falo: os outros são problema seu, mano. Você não tá entendendo. A gente tava protegendo vocês. A gente veio ver o humano. Agora, esses caras aqui são problema seu. E aí o cara fala: não, mas manda esses muçulmanos embora, pelo amor de Deus e tal. Isso aqui, o Malcolm, com um gesto de mão, ele faz os caras todos virarem para um lado, se alinharem, começarem a marchar. E isso dispersa a manifestação maior. A galera. Dispersa a galera. E aí tem uma frase que entra pra história, que é: o policial fala assim: nenhum homem deveria ter tanto poder assim. Uhum. Então, isso eu fui buscar na mesquita. Porque eu venho de uma realidade
de muita opressão policial, um bairro desassistido pelo poder público, muito violento, extremamente carente de coisas muito básicas, inclusive cultura, que eu coloco como uma coisa básica para o ser humano se desenvolver plenamente. Então, assim, um lugar com pouca infraestrutura, tudo feito ali, sabe, na base da gambiarra, mutirão, ajuda mútua, mas muito por causa dessa situação de penúria, assim, De abandono do Estado, de abandono do Estado. E aí eu não era contemplado espiritualmente pela pregação, por exemplo, evangélica que minha mãe ouvia na comunidade da qual ela faz parte até hoje. Eu falava, não é possível que essa única alternativa espiritual que se tem para o periférico, para o negro, e não é possível que Deus quer isso da gente, que nós sejamos ovelhas do Senhor. Já viu como morre uma ovelha, cara? Eu não quero ser uma ovelha, mano. E aí me incomodava muito isso aí. E aí eu vi que o Islã, uma vez eu ouvi dizer que o Islã tinha na sua concepção a autodefesa como direito sagrado. Eu falei, cara, isso faz muito mais sentido pra mim. Não acredito que Deus criou as pessoas para elas serem saco de pancada do mais forte, do mais poderoso. Não parece muito o plano de Deus isso pra mim. E aí é onde eu faço até uma provocação, uma brincadeira, né? Que eu fui na mesquita procurar o Malcolm X e encontrei o Alibaba. E aí, tipo assim, isso sempre me incomodou muito, porque passou um tempo, esse romantismo foi dando lugar à realidade. Que aí, muitas vezes, eu tinha a impressão de estar numa espécie de clube. Onde todo mundo, cada um vestia uma fantasia, uns com turbante, outros com não sei o quê. Alhamdulillah, subhanallah. Tá, mas e aí? Não atua na sociedade? Cadê o vamos, né? Tá, um monte de comedor de esfirra, cadê a negrada? Tá ligado? Aí, tipo assim, eu comecei a ver essa pluralidade que existe no Islã, alguns problemas de toda a comunidade vai ter, né? Da própria religião enquanto instituição, aí as associações e tal, comecei a ver as brigas, comecei a ver os negócios, falei, pô, cadê o negócio que eu vi no filme, mano? Isso reflete muito o que o Ramudão estava falando agora das primeiras gerações, que se preocuparam mais na manutenção ali, num grupo fechado, né, da religião não se perder, ou então dos filhos não se perderem para outras religiões, outras culturas, ou até mesmo a falta de religião e cultura. Só que isso abriu espaço para essa mídia que a gente está falando, essa grande mídia, poder falar à vontade e a gente não ter uma união aqui para poder responder à altura, Sim. falar o nosso lado. Então, o que você viu é realmente um Islã disperso, né, aqui no Brasil, que são pouquíssimas vozes aí ao longo da história, e que com certeza foi o que abriu a porteira aí para tanta desinformação, né, para o brasileiro pensar no muçulmano e ver o cara barbudão com colete de bomba prestes a explodir, né, a mulher de véu acuada, né, num papel de submissa ali, submissão, né, e que é totalmente contrário à realidade do Islã, né. Mas esse programa, voltando também no porquê que a gente idealizou isso aqui, é justamente para tentar criar uma voz, tentar criar o diálogo, né? Abrir espaço para diálogo e contar também um pouco da nossa versão, né? Não só ali a versão de Hollywood, a versão da Globo, Jornal Nacional e tal. Então, eu acho que esse é o principal porquê da gente estar aqui. É importante reforçar que não somos teólogos, né? Aqui não tem nenhum teólogo Nenhum islâmico, sheik, né? nenhum sheik, né? Nenhum estudioso. Somos muçulmanos Normais, básicos, básicos, né? normais, Gostam de uma praticantes, mesquita. que amam o que fazem, amam o Brasil, amam a religião. E a gente está aqui para trocar um pouco de ideia, né? Sempre teve num papel de ficar ouvindo, agora está na hora de falar um pouco, né? Então, eu acho que assim, o que você estava falando de você ter um pouco dessa desilusão dentro da mesquita, quando você viu que a comunidade não é tão proativa igual o Malcolm X foi, por exemplo, lá,
Assim, no meu ponto de vista também, é igual ele falou, ninguém aqui é teólogo, ninguém tá aqui para impor nada. Mas eu penso assim, o Brasil é um país muito acolhedor. Então, dificilmente uma comunidade chegou aqui e foi segregada. Sim. Todo mundo foi bem acolhido. O brasileiro é um amor. Então, o japonês chegou aqui, tamo junto. O alemão veio pra cá, beleza. O italiano, todos vieram pra cá numa paz. Então, ele talvez, aí chega nesse ponto que a gente falou de ficou na manutenção, porque a gente não precisou ficar acolhido. O muçulmano não chegou Faz muito aqui. sentido. Faz muito sentido. Então, ele não precisava montar uma mesquita escondida para rezar, porque a polícia ia vir bater. Não, tá aqui, tá Faz todo muito mundo sentido. junto. E que é diferente também da história do africano, né? Porque o africano a gente sabe muito bem como veio pra cá. Certo. Mas os povos europeus, né? Até os árabes foram muito bem acolhidos aqui. Só que ficou nessa diferença cultural e vocês pra lá, nós aqui na mesquita. E vamos tocar o barco aqui. Então, talvez assim, se Deus quisesse, o projeto desse podcast vingar, e vai vingar com a bênção de Deus. A ideia dele é justamente levar essa informação do Islã para as comunidades que não têm acesso a ela. É lá que vai acontecer talvez essa revolução. Mas é com a comunidade e não com o berço muçulmano da nossa Tem categoria. uma entrevista né? bastante conhecida, é fácil achar lá no YouTube, que é o Mano Brown do Racionais, bem jovem, assim, no Capão Redondo, lá no campão, meio de um monte de favela lá, um monte de barraco. E aquele rapper americano Ice-T, ele tá no Capão Redondo. E o Mano Brown, ele faz umas perguntas pra ele, né? No sentido assim, de falar, ô Ice-T, o que falta pro negro aqui? Você que vem dos Estados Unidos e lá vocês têm as paradas, vocês têm carro, vocês têm casa. A gente aqui, ó, tá vendo a nossa realidade. Ele fala, não, mas lá tem pobreza também, tá? Ele, não, mas o que falta pra gente chegar? Aí o Mano Brown me pergunta uma coisa assim, ele, o que daria uma unidade pro nosso povo? É religião? O que faz, por que a gente não é igual o japonês, alemão? O que falta pra ter um corporativo? Ele não usa essa palavra, né? Mas eu que tô inserindo ela aqui. Um corporativismo, assim, entre nós, uma coisa, sabe, de ajuda mútua, coletiva. O que falta? E o Islã, pra mim, na minha cabeça, um jovem de 20 e poucos anos, de 20 anos, era mais ou menos isso que eu queria ver no Brasil. Eu achava assim que o Islã ia ser Um instrumento. mano, ele é um ponto de unidade, tá ligado? Falou, ó, mano, a partir desse momento aqui, a gente é como se fosse uma espécie, é um pacto, mano. A gente tá adentrando uma espécie de irmandade aqui. A gente vai se ajudar, a gente vai crescer junto, tá ligado? Eu achava que era isso que poderia dar uma identidade. Não que. Lógico, a periferia tem várias identidades, não é uma só. Mas eu achava que essa poderia ser uma e poderia ser das mais fortes. Eu achava que seria possível replicar a coisa do Malcolm X, da América do Norte, pra cá. Só que é isso, né, mano? Da América do Norte pra cá, parece que não, o mesmo continente, mas tem um monte de diferença cultural, né? Desde o colonizador, até que tipo de colônia que foi, até os aspectos peculiares da escravidão em um país e no outro. Então tem as diferenças. E a gente tem um capítulo histórico brasileiro onde o Islã é o catalisador central de uma insurgência, que é a Revolta dos Malês, em 1835. Uma revolta liderada por muçulmanos africanos, Hausás, Fulani, várias etnias. Lembrando que Hausás e Fulanis provavelmente no mesmo período estavam em guerra na África. Né? 1935. Não vou conseguir cruzar as datas, assim, os anos tão bem, mas de cabeça. Mas teve essa guerra que desencadeou o Império de Sokoto, né? O Califado de Sokoto. Foi a guerra dos Fulani contra os Hausa, subir no norte da Nigéria. E aqui eles tiveram que se unir. E a religião apanhando junto aqui e falou, a gente a precisa dar um religião foi o ponto de conversão de todos. Então, essas coisas mexiam muito com o meu imaginário. Eu imaginava, assim, que algumas soluções poderiam advir disso, dessa adesão ao Islã. O que os norte-americanos pretos fizeram? Eles se organizaram em diversos níveis.
inclusive no econômico. Então, assim, o Miro faz parte da nossa fraternidade aqui, abriu uma padaria. Não interessa que a padaria mais próxima da sua casa é 200 metros, a do Miro é 4 quilômetros. Vai comprar lá. Porque No não é... irmão. Porque não é só o Isso é pão. organização, Isso né? é organização. Não é só o Fortalecendo. pão, é a gente fazer o dinheiro girar entre nós, se fortalecer também enquanto comunidade econômica. Então, Uhum. todo lugar que eles chegavam, eles abriam já uma bakery, tá ligado? Então, eles tinham lá uma padariazinha, café, refeições e tal, os muçulmanos só comiam lá. Até que se a gente for parar pra analisar, até que a palavra religião fica até pequena, né? Pro termo Islam, né? Religião não o consegue Islam, abarcar. exato, porque se a gente for entrar no conceito religião, vem da onde? Religare. Religare, do latim, exato. O que é religare? União. É unir E aquele determinado mas você grupo. só religa aquilo que foi desligado. Exato, Então, domingo Exato. você vira religioso porque você vai pra igreja. Você tá se religando. exato, Entendeu? exato. E o muçulmano, ele tem uma outra forma ele Que é pra entende tudo, ele entende Islã como código de vida. Exatamente. E não é no domingo, quando você vai ao templo. Como se fosse um todo manual dia. de Todo vida. dia. Exato. É porque o Islã, ele aborda todos os aspectos da sua vida, né? Todos os Sim. meios. Na prática, o que você vai fazer, o que você tem que fazer ao acordar, o que você tem que fazer ao dormir, quando você Numa vai situação de tomar uma catástrofe. água, o que você tem que falar antes. Então, ele meio que regra a sua vida, né? Você vê que assim, o Alcorão, muitos estudiosos e historiadores, tá, enfim, eles veem o Alcorão mais como um código de conduta do que um código religioso em si, né? Sim. Porque ele traz muito ensinamento social. Como se construir uma sociedade decente. E lá vem aí tudo. Isso aí a gente vai falar em muitos outros episódios aí, né? Do que o Alcorão traz de benefícios para a sociedade como um todo, não só para o indivíduo em si. Então, muito do que você talvez viu no Malcolm X, em toda essa estrutura que eles montaram, é derivado do Alcorão, é derivado do ensinamento do Islã, que é a união entre a sociedade, um ajuda o outro, manter a sociedade coesa, estruturalmente, financeiramente. Você vê que no Alcorão fala de estrutura financeira, de como trabalhar o dinheiro, como pagar o dízimo anual, para contribuir para os pobres. Então, tem uma estrutura. Não é um papo só vamos rezar ou céu e inferno e acabou. É um negócio muito interessante. Só que às vezes, assim, é o que você falou, a comunidade está carente disso e talvez uma liderança para começar esse levante, essa mudança social. Pode ser por outras religiões também, né? O Islã, ele entende que todas as religiões são de Deus. A gente não exclui nenhuma, né? Até pecado para nós. Igual a gente... E tem uma coisa que que muito provavelmente, isso eu tiro da minha experiência, assim. As pessoas não conseguem relacionar o Islã com as suas outras religiões irmãs. Que é interessante falar sobre isso, aí porque mesmo, cara. o Islã, assim, pra gente começar a quebrar esse exotismo que o Islã tem, de certa forma, é interessante a gente falar que o Islã, ele é uma religião abraâmica, certo? Onde A matriz não é genealógica, patrono né? que fala, patriarca. O patriarca. O patriarca é Abraão, certo? Então vamos imaginar Abraão como um guarda-chuva, e aí abaixo desse guarda-chuva você vai ter o judaísmo, o cristianismo e o Islã, certo? Você tem Salmos, né? Tem o próprio livro de Abraão que foi perdido, né? Mas Sim. que era também um Exato. ensinamento ali. E aí outra coisa que as pessoas não sabem, Dido, é que a gente não tem, por exemplo, sei lá, a Bíblia como algo maldito, que não pode ser lido, Não, que o pelo muçulmano con- queima a não, Bíblia. pelo contrário, A faz gente parte. também tem como aquilo como escritura sagrada Faz também. parte A da gente história não- da gente humanidade do A Islã. gente não deixa de diretamente. valorizar e aceitar e compreender esses livros, a gente chama de povos do livro, né? Isso, no Alcorão Sagrado, várias vezes tem citações da revelação divina para a humanidade. Esse termo Faz mesmo que você. referência Se for traduzir ao pé da letra, é isso Povos mesmo, do é esse livro. termo. Povos dos livros de Deus. O que é povos dos livros de Deus? Livros divinos. São as Engloba. escrituras que foram A reveladas. Torá Exatamente. e Engloba a Bíblia. Torá, a Bíblia e o Alcorão. Torá e ele fala em evangelho, né? E o no Evangelho. Alcorão. Exato, que é a Que é- antiga. É o Antigo Testamento. Antigo Testamento, exatamente. Então, assim,
pessoas não sabem que, por exemplo, os muçulmanos foram obrigados a buscar asilo numa outra terra, né? Na África. Eles saíram da península e foram se refugiar na Etiópia, antiga Abissínia, né? Naquela altura era Abissínia. Por que eles foram para lá? Porque lá tinha um rei cristão justo e que ia, com toda certeza, Acolher, né? acolher, E receber dar os o espaço para muçulmanos eles, né? e deu cidadania para aquelas pessoas. Falou: enquanto eu for rei, vocês vão viver sob a proteção do meu reinado, como qualquer outro cidadão aqui. E pode continuar praticando a religião, né? Pode Tem continuar essa. praticando a religião de vocês. Ele fez um longo questionário com esses muçulmanos, porque os conspiradores chegaram na frente. Eles eram amigos do rei. Só que o rei era sábio, além de justo. Ele risca com o seu cajado um traço no chão e ele fala: a linha que nos separa é mais fina do que essa que eu acabo de riscar. Então, assim, ao que me parece, ele afirma ali que muçulmanos e cristãos São praticamente irmãos. Entende? Sim, né? sim, com A certeza. linha que nos separa, tá muito clara a fala. né? A A linha... gente acredita que a mensagem que veio para Moisés, que é a Torá, e a mensagem que veio para Jesus, que é o Evangelho, ela vem do mesmo Deus que trouxe também o Alcorão, que veio para o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então é a mesma mensagem, só que ela teve, vamos dizer assim, uma adaptação, né? A mensagem da Torá era para aquele povo israelita que foi liderado por Moisés. A mensagem do Evangelho foi para o povo de Jesus. E a mensagem que veio com o Alcorão para o profeta, que a paz esteja com ele, foi a última mensagem que é para a humanidade toda até os tempos de hoje, né? Ele é considerado o selo da profecia. Isso, Exato. que Ele terminou foi a profecia, mas era assim, o que o pessoal não entende é isso, que era a mesma, É a veio mesma a mesma mensagem. fonte, vamos Mesma dizer, matriz, as né? mensagens, né? Qual é essa mensagem principal? Deus é único. É a Deus é submissão. único, né? O Islã em si, a Deus é palavra um. Islã, ela tem vários significados, mas o principal deles é a submissão a Deus único, né? Então, Totalmente. o muçulmano não é necessariamente o cara que se veste ali Muito bom. do estereótipo ali, né? Com aquele vestido, a Traje turbante, o tradicional traje. árabe. O Isso cara é que um árabe. simplesmente São se árabe. submete às ordens de Deus, ele é considerado muçulmano. Aí você vai falar, pô, mas quais são as ordens de Deus? Aí você vai buscar nos livros divinos, que são os que a gente acredita. E esse Deus que a gente adora, que é o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus da Torá, de outras religiões, é o Allah, né? A gente chama de Allah. E até me irrita, porque tem alguns ignorantes aí que vêm falar que Allah é um demônio, que Allah é não sei o quê. E, pô, tá falando do próprio Deus, né? Então você vai lá Não, pro. Deus em árabe é Allah, né? Não, você vai lá pro um cristão árabe, ele chama Deus de Allah. Simplesmente uma tradução para a língua árabe do nome de Deus, assim como no inglês tem God, e, enfim, Deus, várias outras línguas. Mas todos vêm da mesma matriz e o Alcorão ele é o fechamento dessa mensagem, né? Ele é o selo dessa mensagem que veio através do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então o principal ali, né, em linhas gerais, é a crença no Deus único. Então existe um Deus e ele mandou um manual de vida aqui para a Terra, um propósito individual e coletivo para a gente seguir. Ele mandou um manual de vida para cada povo. Sim. E cada povo, por exemplo, há 2000 anos, era diferente a realidade do povo que recebeu o manual do que Tava há depois, né? 1400 anos, vamos dizer. Sim. Com certeza. Então, teve essas diferenças, vamos dizer, de uma revelação para outra, né? Complementando o que o Dido falou, por exemplo, até com relação ao Alcorão ser o último livro que veio, ele menciona muito mais o nome de Maria do que de outras mulheres Jesus, né? e Jesus. Tanto é que assim, o Jesus. muçulmano, a gente acredita em Jesus. Sim. E ama Né? Jesus. E
E a nossa crença de que no fim dos tempos ele vai participar também da salvação. Ele vai voltar, Ele é o né? Messias, ele vai Isso aí. voltar. Os muçulmanos também acreditam que Jesus vai voltar. Tá? Então, assim, Isso é muita isso ninguém sabe. é Isso muita difícil o pessoal saber. desinformação, cara. É muita desinformação. Isso Por essa daí- você não Por esperava. essa você não esperava. Fala aí, Xavi. Salam aleikum, galera. Isso aqui vocês vão entender muita coisa. Vai ser muito louco isso aqui. Vai ser Agora eu legal pra queria caramba. falar também que o objetivo do projeto, na verdade, não é a conversão, vamos dizer. A gente quer Sim, converter a galera, quer converter Não. o brasileiro. Ninguém vai A gente estourar quer- bomba na casa de ninguém aqui. fica Nada. Não tem nem tranquilo. estatura em termos de Nada. conhecimento pra isso. A né, gente cara? quer mostrar aqui o que é o Islã. A gente vai trazer convidados, sheiks, né, mulheres muçulmanas, pra falar o que é o Islã para mulher. Então a gente Não vai muçulmanos mostrar. também, né? A gente quer simplesmente que a pessoa que queira conhecer o Islã tenha um conteúdo confiável ali na internet para ela poder conhecer o Islã, né? Conteúdo e referência, né, cara? Porque assim, às vezes a pessoa olha o Islã, mas a referência dela é o quê? É o que passou na Globo. Aí Exato. o cara não vem. É. A pessoa não vai vir. Fala, meu, você É, vai fazer é o um quê? projeto de desmistificação, na Então, verdade, a para ideia é vocês essa, que estão. pra vocês A ideia é essa. acompanhando a Agora, gente. se a galera gostar, vamos dizer, muito bem-vinda, alô sala, né? Se a Sim. pessoa gostar, pô, conheci o Islã com os caras, gostei, quero me converter. Seja muito bem-vindo. Agora, não é esse o foco antes de que venha os anti-Islã aí falar, esses caras estão querendo islamizar o Brasil. montar um aí, Estado Islâmico aqui no montar um Brasil. Estado Islâmico no Brasil. Não é Igual- nada disso, né? Igual o Xari falou, mano, você vê, a gente se conheceu há pouco tempo, agora já é um irmão. Mas eu sou brasileiro nato, nasci aqui, 43 anos de idade, e nunca ouvi falar que tinha uma mesquita que chamava Virgem Maria. Você vê. Mas Pois lá é. no bairro também tem gente que não sabe. Tem Então, muito, mano, é muito interessante. louco. cada vez que eu ando ali no Cambuci, eu descubro que tem um monte de muçulmano lá, cara. Um monte, mano. Um É monte. legal isso aí. É monte A mesmo, galera assim, ó. conhece a mesquita? Todos conhecem? Não, Não, né? não conhece. A gente tá começando lá um trabalho de acessar mais a comunidade, fazer com que a comunidade acesse o espaço físico do prédio. Então, estão rolando umas aulas lá muito legais. Pô, de isso aí é árabe, da hora, de hein? inglês. Isso aí é Dia. legal, cara. Dia Isso e eu não horário. lembro agora. Eu lembro de Vai, sábado, né? traz- que a eles gente fazem. traz Mas no se a próximo galera episódio. entrar no Instagram da Mesquita Virgem Maria, a Mesquita em São Paulo, fica na Rua dos Parecis, número 74, Cambuci, Aclimação, é aquela região ali. É um trabalho muito bom, assim, sabe? De começar a esboçar assim, a intenção de criar um impacto na região. Falar, olha, tem uma mesquita aqui, qualquer pessoa saber que tem uma mesquita ali, Uhum. sendo muçulmano, não sendo. Não, ali é a mesquita. Hoje, imagina a gente chegar num dia que a pessoa sabe o dia que vai ter o Eid. Não necessariamente muçulmano. Uhum. Mas hoje em dia tá festa dos muçulmanos. É igual um né? Cosme e Damião, é comida É, e doce cara. a manhã inteira, gente. Porque muito fartura total. Então, ali. quando entra nisso, É de virar um fartura Cosme total. Damião, é porque entranhou na cultura. A gente não conseguiu fazer essa marca ainda no Brasil, né? Então, é uma das coisas que eu gostaria muito de ver. Eles estão fazendo um trabalho muito legal ali. Ali tem muito muçulmano, cara. Eu andei com essa camiseta aqui esses dias. Uma moça passou, ela achou estranho, né? Porque assim, não quer dizer nada em árabe isso aqui. Que é a pessoa lê Shabazz, Shabazz, né? Mas não é uma palavra. Porque nem não provém do árabe, né? Aham. E aí ela ficou assim e tal. Eu falei, o que fala? Marhaba, vai, eu comecei a conversar. Aí eu, uma hora, depois que passa o oi, tudo bem, eu tô bem, como tá você, graças a Deus, eu não tenho mais assunto em árabe pra falar, né? Então antes que eu aprofundasse, eu falei, moça, eu não sou árabe, viu? Ela, mas o que isso quer dizer? Eu falei, Shabazz. Ela, sim, eu consigo ler, mas o que é? Não diz nada isso pra mim. É meu nome e tal. Aí ela perguntou, mas por que isso? Aí eu falei pra ela, La ilaha illallah. Ela falou, você é muçulmano e tal. Ela tava super ocidental no modo de vestir. Uhum. E se ela tivesse só passado do meu lado, eu não ia saber que ela era árabe. Mas, não, tudo isso pra contar que tem um monte de muçulmano lá no bairro. Não, é identificação visual, né, cara? Assim, Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, Sharif. A gente falou de Malcolm X, né? Tá. Malcolm X, então, era um cara que estava fadado a virar uma estatística, vamos dizer assim, certo? Na criminalidade, enfim, foi marginalizado, né? Você acha que o Islã, o cara depois virou um revolucionário, Sim. né? Respeitado pelo mundo todo. Você acha que é o Islã que fez essa diferença? O que você pensa, assim? Não tenho dúvida. É. Assim, eu conheço um pouco
não vou me colocar como um mega conhecedor, tem gente que conhece muito mais que eu. Mas eu conheço como um fã mesmo, assim. A história do Malcolm X eu conheço. E os processos que aconteceram com ele são, na verdade, dispositivos criados por uma estrutura racista justamente para o cara não chegar em lugar nenhum na sociedade. Entendeu? É a mesma coisa que tiver O mesmo que acontece aqui no Brasil também. mesmo né? que acontece aqui no Brasil. É tipo assim, ó, mas esse camarada ele não vai longe. Se ele for aqui, a gente pega ele, aqui a gente coloca ele numa instituição de correção. Uhum. Se ele avançar mais um pouquinho, a gente coloca ele num presídio federal. Entendeu? O cara não tinha ali. Perspectiva. Não tinha né? perspectiva, mano. A religião foi o reformador moral desse cara. Mano, rolou um vídeo esses dias. Muito, muito bom, cara. É um áudio, na verdade. Eu acho que eu já contei essa história pra vocês. O Malcolm X ele é conhecido como um cara incorruptível, mano. E o FBI tentou forjar um áudio onde ele supostamente estaria tendo sexo com uma prostituta. Porque os caras não conseguiam nada da vida pessoal do cara. Mano, o cara não é O cara possível. não errava. O cara vai tomar uma cervejinha, mano. Vamos seguir ele. Aí o cara sai da mesquita, vai pra outra mesquita, vai pra uma reunião, sai da reunião, já é 1h da madrugada, o cara vai direto pra casa. Sim, mano. Aí o cara, 4h da manhã, lá o cara levantou. Lá o cara tá rezando. Ó, o cara vai sair. Agora ele vai na amante. Ó, não acha o cara mesquita. A frustração dos caras foi tão grande, né, dos serviços de inteligência, que eles tiveram que forjar. Fizeram isso com o Martin Luther King também. Meteram um gemidão do Zap nas É, costas dele. e jogaram pra esposa. Hoje é muito fácil fazer isso, né? Até de sacanagem. Opa. Até de sacanagem a gente faz isso aí. Como você falou agora, gemidão do Zap. Agora, naquela época, era toda uma operação, né? O negócio era mais Sim. pesado. E aí, assim, teve uma situação em que ele próprio gravou a parada. Ele falou, vou gravar esses caras. Os caras vão vir aqui inquirir a meu respeito, a minha vida e tal. Eu vou gravar eles. E ele grava os caras, tá ligado? E aí, os caras não acham nada da vida do cara. Então, assim, o reformador moral dele foi o Islã. Sem sombra de dúvida, assim. Então, Deu um propósito pra ele, né? deu um propósito pra ele. Eles têm a coisa lá do fruto do Islã, que é uma espécie de grupo paramilitar de dentro da organização, que, mano, são os caras, os párias da sociedade, assim. São aqueles caras que, muitos anos de cadeia, cometeram muitos delitos. Caras que também não tinham nenhuma perspectiva, assim, nem de ascensão, assim, De reinserção na sociedade. o cara né? tava- O cara já era. Então, assim, Obrigado. Valeu. obrigado, brother. E aí, assim, esses caras, eles têm a vida totalmente reformada através do processo de conversão deles. Então, assim, eu não conheço todos os métodos que eles tinham na época, mas fazer um cara largar heroína, tabaco, a gente vai pra mesquita, aí tem sempre o cantinho do tabaco, mano. Eu fumo, inclusive. Quem não fuma, Não né? não me orgulho disso, eu tenho muita vontade de parar de fumar. E toda mesquita você vai, tem um cantinho ali de esfumante, né? O Malcolm X ele fala assim, se o tabaco existisse na época do profeta, eu tenho certeza que ele teria proibido. Quando ele vai para o Egito, ele falou que a galera fuma muito. Que você não vê álcool nos lugares, mas você vê tabaco. E ele fala, com certeza, se isso tivesse na época do profeta, ele tinha proibido. Porque No Líbano mesmo, você vai lá, tem criança com cigarro na boca. é pô. loucura, né? É. Loucura. Isso é cultural, 10, né? 12 Isso é anos já- cultural. Deixar claro. Senão o cara já vai falar, ó, o Islã aqui que ensina. Não, aí. porque assim, inclusive eu sou da interpretação de que o cigarro é haram. Eu tô aqui me colocando, inclusive eu sou um ser humano, sou uma pessoa Somos normal, não pecadores. sou um clérigo, um chefe, um imã, sou uma Uhum. pessoa que tenta seguir, porque eu entendo que eu sou melhor seguindo, sou uma pessoa melhor. Mas tenho... Eu acho que você tocou num ponto que a gente poderia falar um pouco. Por exemplo, a gente sabe que o cigarro é pecado, mas a gente fuma, vamos dizer. Então, às vezes, a pessoa que tá de fora do Islã vê aqueles caras com, né, taqui, com abei, cara sempre limpo, acha que o cara é um É um santo, né? santo, é.
E o Islã e o muçulmano, na verdade, no geral, não é isso. O muçulmano, às vezes, ele tem várias falhas ali no seu dia a dia, mas ele tem a crença. Então, o muçulmano, ele é você ter a crença, né? Em Deus único, no profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. É você ponderar tudo, né? Tudo Ponderar tem um tudo. meio termo, você não vai para os extremos, né? Claro Porque que o não, extremo não também deixando é de pecado. falar, não deixando de acreditar, pô, isso aqui realmente é pecado. Sim. Não adianta vir querer reformular a religião, Reformular, não, isso aqui não é pecado, mas não, é tentar pecado. seguir da melhor forma Só que a possível, gente, né? Numa somos seres perspectiva falho, vamos mais, dizer. numa perspectiva pessoal, cara, pensando em questão assim, até de redução de danos, quanto de coisa que eu larguei da minha vida pregressa, que fala, né? Da minha vida anterior ao Islã, por causa do Islã, putz, cara, isso aí é- salvou minha vida isso aí, cara. E assim, eu nunca falo disso muito abertamente, não porque eu tenho vergonha ou porque mas eu tenho medo, inclusive, do contrário, de passar às vezes uma imagem, tenho que ser cauteloso com isso, para não parecer que eu tô tendo orgulho disso, assim, né? Mas a minha vida, a exemplo do próprio Malcolm X, também foi de algum momento não ter perspectiva e de ver meus amigos morrendo de tiro e achar que eu ia morrer de tiro também. Então, assim, por muitas vezes eu cruzei, vamos dizer assim, uma linha que poderia ser um caminho sem volta. Na minha adolescência, na minha juventude, na minha mocidade, como falavam os mais velhos. E, e teve um momento, assim, que eu senti muito claramente, era muito nítido os sinais, assim, de que o Islã estava entrando na minha vida para me tirar de uma situação, Pra melhorar, né? para me salvar a vida, cara. Tá ligado? Uhum. Pra me salvar a vida mesmo, assim. Essa coisa da violência policial, da própria. Às vezes aquela situação da criminalidade, os embates com a polícia, os conflitos, faziam eu achar que eu tinha também que me enfileirar ali com os caras e fazer frente àquele estado que era um estado que é um estado racista, que é um estado opressor, que não estende o seu leque de políticas públicas de maneira profunda, consequente para aquelas populações. E quando o faz com a sua polícia, de modo brutal, de modo arbitrário. Então, assim, em um determinado momento da minha vida, eu senti com muita clareza que o Islã tava me salvando, cara. Legal. Tá ligado? Tipo, eu contei em outros lugares que eu tive a oportunidade de falar os diversos enquadros da polícia que eu tomei nessa fase que eu tava vi isso aí. aprendendo o Islã, assim. E eu sentia, assim, que podia acontecer qualquer coisa comigo, mano. A sensação de você perder o medo, mano, é muito libertadora, cara. Tipo assim, do que eu tô falando? A pessoa tá ouvindo eu falar em casa, assim, né? Não tá entendendo às vezes, mas é tipo assim, cara. Você entende que Deus é essa força suprema que coordena e rege todos os acontecimentos, todas as vidas, não só da humanidade, mas de tudo que é vivo e não vivo. Todas as criaturas. Tudo aquilo que é criação, ele que coordena. É o maestro. Você entende que essa força tá do seu lado. Isso é... Mano, sentir isso, cara, eu tô falando, tô me emocionando, porque você sentir isso, não é que você se sente indestrutível. É que o indestrutível tá do seu lado. E não tem pra ninguém, mano. E ele Tem, vai te mostrar o Tem caminho. rota, não tem crime, não tem Zé Pequeno, não tem ninguém, mano. Tá ligado? O policial colocar um fuzil na sua cara, mano. O cara colocar uma submetralhadora na sua cara, destravar e falar, mano, você vai morrer, mano. Vou mandar você pro inferno, seu merda. E aí, tipo, pegar e falar assim, mano, você não consegue fazer isso, cara. Você acha que eu não te mato? Não, eu acho. Se Deus permitir você puxar esse negócio, provavelmente esse negócio vai estraçalhar meus tecidos, vai mandar minha memória, meu córtex pra tudo que é lugar. Muito provavelmente eu vou morrer. Agora, você não me manda pro inferno. Assim como você também não se salva. Você não faz isso. Quem faz isso é Deus, mano. Deus. E o cara pegar e falar assim, mano, não é um folgado, não é um cara que peitou ele. Uhum. É um cara que falou uma coisa que ele não tá acostumado, mano. Uhum. Entendeu? Fugiu totalmente do lugar comum ali, das abordagens do cara. Quebrei a cartilha do cara. O cara falou, mano, você é louco? O que você tá falando?
Não sou louco. Sou muçulmano. O quê? Muçulmano. O cara não aguentar mais uma hora e falar assim, meu, vai embora aí, vai. Sabe? E aí, tipo, Mas cara. você sentia assim, e você não ter medo. Mano, não ter Ter a medo. tranquilidade de andar em paz. Né? Mano, por Deus, assim, cara. Não ter medo é uma das melhores coisas do mundo. Sabe? Você não ter medo. Esse cara aqui, ele já matou tantos. Você fala, é mesmo? E aí, meu, tudo bom? Você tem medo do cara? Não, Não é maior que Deus, né? não é Tem maior medo que de Deus, Deus. né? Pô, mas é a rota. Como é que você fala assim com os caras? E se os caras te matam? Irmão, eu vou morrer um dia. Esse é um dos sentidos do muçulmano, né? Um dos princípios, né? De ter essa paz interna, né? Confiança plena no É Criador, uma né? confiança, é ter a paz, até porque o salam aleikum? Explica aí, Por que Zuzão, o que, termo. por que que sempre quando a gente vê alguém, outra pessoa, a gente sempre salam aleikum? Por quê? Salam, paz, né? Salam aleikum, que a paz de Deus esteja com você. E a outra pessoa sempre responde, wa alaikum assalam, que a paz de Deus seja com você também. Mas por que essa paz sempre, né? E a gente até trouxe o nosso cumprimento, né? Que é desejar a paz de Deus para sempre quando a gente vai dar um cumprimento. O salam, só que a gente trouxe no formato mais abrasileirado. Tupiniquim. Brasileiro. Que é Exatamente. a mesma coisa Que é a mesma coisa. o irmão da Assembleia de Deus fala pro outro quando ele se tromba na rua. sabe? Paz, né? Ué, Paz, do paz Senhor, Senhor, paz Exatamente. de Deus. Exatamente. Mesma coisa em Exatamente. árabe. É em árabe. E Exatamente. além do termo, a gente trouxe Abrasileiramos. o camelinho aí dando um rolê no Rio de Janeiro, né? Mano, Mais nosso ou camelo menos. ficou chique. Ficou da hora. Ficou. Carregando uma continha verde e amarela ainda, né? No pescoço. É. Pra quem não sabe, essa salve aí. continha que tem em volta do pescoço do camelo recebe alguns nomes. Um deles é Masbarra, né? Masbarra. Que é basicamente, não é um amuleto, não é uma coisa Não, mística. É um contador. Como se fosse um rosário, né? Um Exato. terço. É, Um contador que Um você contador. fica ali, sim. é. É um contador. Um salve aí pro desenhista, o Matheus, vulgo Mato. Um trabalho brother. incrível. Show de bola, Show obra. de bola. Incrível. Isso aí, E gente. acho que a gente podia, já que a gente desejou paz aí pros ouvintes, a gente queria em troca aí o apoio, né? Nossa, Da teve um rapaziada momento que aqui tá você tava ouvindo. falando um negócio tão interessante que eu A não gente já ia esquecer lembrei e da- esqueci. Pô, precisa do apoio. parte principal. Sem vocês, a gente não existe. Tá, esse trabalho, esse projeto, ele nasce agora, certo? A gente tem esse episódio aqui como o chute inicial do nosso projeto, né? Então, um episódio piloto pra gente também fazer a apresentação das nossas intenções enquanto podcast, que tipo de conteúdo a gente quer abordar, qual que é a dinâmica, o estilo do programa. Então, basicamente, a gente vai falar de Islã, especialmente para o brasileiro, tentando trazer pessoas de relevância da comunidade árabe, de fora da comunidade árabe, da comunidade islâmica, de fora da comunidade islâmica, para trazer e gerar conteúdos, debates interessantes, relevantes para os dias atuais, para você que está em casa, no trampo, enfim, que tem interesse no Oriente Médio, que tem interesse na religião do Islã, que tem interesse em cultura árabe. A gente, tudo aquilo que for, de certa forma, se cruzar com o Islã, a gente quer, na medida do possível, trazer para vocês. E claro, né, mano, para a gente estruturar esse trabalho da forma como a gente almeja, a gente precisa que pessoas se engajem nisso, né? Então tem diversas formas de apoiar. Então aqui, por exemplo, tem as redes sociais que a gente vai deixar aqui para vocês seguirem, certo? Então as redes sociais do Salam Aleikum Podcast. E tem também as formas de contribuição via Pix, né? Quais outras formas que a gente tem, além do... O cara tá em casa, quer apoiar. Pô, gostei da iniciativa. Dá um Massari, Pix pros ouro. caras. O cara Pô, manda. Diamante. quiser Traz. aí. Cabelo. Eu acho que é a questão do financeiro, mas também a questão de compartilhar, se inscrever nas exatamente. redes, Mandar de- perguntas. Isso é muito legal. Participar, mandar, mandar perguntas. perguntas, participar. Então, não é só Sugestão o de apoio convidados. financeiro, que também é bastante importante, mas o engajamento nas redes, mostrar pro seu companheiro, pra sua companheira, pro seu amigo, pro seu familiar. Pô, assisti uma parada muito legal de muçulmanos falando de um jeito bem tranquilo sobre o Islã e tal, né? Lembrando, né? Não somos clérigos, escolares, nem nada. E nós outra, somos... só lembrando a galera que tá ouvindo a gente, assistindo também os podcasts, que aqui é multiétnico, pode vir de qualquer religião, aqui é aberto.
Sim. geral. Sim, a gente tem ideia até de quiser- fazer debates, É, né? quem quiser vir falar um a gente tem pouco, muita eu coisa sou pra fazer. candomblé, queria... É isso aí, ó, cara. Chega, Tem que pode trazer chegar trazer alguém do junto. candomblé Arlo aqui. Sarla, né? Arlo Sarla, vem aí. certeza. Vai ser muito Candomblé, bem-vindo. evangélico. Evangélico, judeu, os primos, são primos também, todo mundo. É Casa isso. tá aberta. Casa aberta. Que legal. Nosso, só para deixar aqui gravado, nosso Instagram, Salam Aleikum, igual tá escrito aí no logo, Salam Aleikum Podcast. Nosso canal do YouTube. No Também. Instagram e YouTube vão ser as principais, mas tem no Facebook, vai ter Boa. outras redes As aí. outras redes. YouTube, salamaleico.podcast. Então a gente pede esse apoio, agradecemos muito aí. E, mano, da minha parte, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, meus irmãos, Sempre. Com Xarife, certeza. um grande poeta. Conversa muito boa hoje. Eu acho que a galera vai. Eu recomendo a galera ouvir bastante aí também o nosso podcast para conhecer também esse cara aqui, que é o Shabazz Sharif, que tem uma história de vida incrível aí, né? Exemplar. Poeta, muito bem respeitado aí também. Então, vocês vão conhecer ele bastante. A gente conheceu, ficou já irmão Já aí desde o bateu, primeiro né? Já dia. bateu a química, Bateu o já. santo. Certeza. E é isso, meu. Então, É. galera. Quem quiser seguir aí também, Shabazz Oficial com 2 Es, certo? Contra a camiseta bonita assim, Aí sim. tá ligado? E vamos fazer nossas camisetas, canecas, né? Vamos. Brindes aí. Com Sempre. certeza. Vestindo merchandise, a parada. Muito legal, tô muito feliz. Quer fazer suas considerações, Uso? As considerações finais puxando já o gancho que o Miro já deu a abertura, agradecer, principalmente, além de todos vocês, primeiramente, antes de mais nada, Deus, Allah, Alhamdulillah. único, todo-poderoso, que sem ele, sem também esse objetivo desse podcast, a gente não se conheceria tanto Verdade. e estaríamos aqui, né? Então, é que nem você falou no início, como você, o rapaz que te falou do Islam, Deus escreve Certo por linhas certo tortas. Quando ele por falou linhas isso aí, eu tortas, achei que ele ia mostrar alguma exatamente. coisa do Alcorão pra mim, porque o árabe escreve Da direita da pra direita pra esquerda. esquerda. Eu É. falei, mas até hoje ele não respondeu. Deus Você não escreve certo. descobriu ainda? Deus escreve certo por linhas Isso tortas. aí é uma pergunta difícil. Rapaziada, eu tô bastante feliz de fazer parte de uma iniciativa que visa mostrar o Islã para os brasileiros de forma leve, tranquila, sem esse peso de uma coisa careta, ai, religião, negócio que veio para acabar com a sua liberdade individual. E mostrar o quanto que isso tem a ver com o povo brasileiro. Porque conforme eu ia descobrindo mais o Islã, eu falava, nossa, velho, olha as coisas que a gente fala no dia a dia, a gente nem sabe que isso é proveniente dos povos muçulmanos. E aí eu acho legal a gente ter essa iniciativa, ter em mente essa perspectiva de espalhar, né, mano? De fazer essas ligações, de mostrar para as pessoas, de deixar claro que o Islã não é estrangeiro no ponto que essas pessoas imaginam, né? Até um pra amigo geral. brincou esses dias, ele falou assim, mas o cristianismo também não nasce aqui. Alguém pegou e falou assim, por que vocês não vão lá pra terra de vocês, praticar a religião de vocês? Isso aí não é daqui. Eu falo, o cristianismo também não. Também não é daqui. Meu amor, tá ligado? O cristianismo também Se for daqui, a gente Judaísmo também é não é índio. daqui. Voltar a ser como índio, se for considerar isso aí. Então, eu tô bastante feliz com a iniciativa. Acho que hoje a gente teve uma conversa bastante fluida. Tocamos em diversos pontos, né? E eu acho que a gente tem. E vem mais novidades por aí. E vem Próximos mais... Não, episódios isso é aí, legal hein? falar porque a gente deixa a galera numa certa expectativa, né? Sim, sim, com Não vou certeza. citar nomes, mas dá vontade. Porque as pessoas que a gente vai trazer aqui, você já conhece. Só pesado. Só, mano, Galera, tá vendo aqui, pá, qual que é desses caras? Então, vocês vão ver, a gente vai trazer convidados aqui de altíssima relevância, certo? Gente que você já deve seguir por aí, então não vou ficar dando muita pista. quem sabe um não. dia vem o Mike Tyson aqui, né? É que tem gente que se eu der Fala, pista, podcast. já fica muito na cara, então não Sim. vou dar pista nenhuma, não. Sim. Não, deixa o Acompanha gostinho, os isso aí. próximos. Deixa o gostinho pros próximos. Acompanha, começa a seguir, ativa a notificação, tudo isso, para você já ficar ligado nas nossas novidades, certo? Que a gente vai estar divulgando aí quais serão os nossos próximos passos, quem serão nossos convidados. E é isso aí. Apoia esse trabalho aí, que tá no início, vai engajando nele, compartilha aí com família, Todo comunidade, mundo, cachorro, todo mundo. todo mundo. Cachorro também. Da hora. Obrigado, É gente. nóis, gente. Muito Tamo feliz. junto. Salam aleikum. Valeu, Salam salam aleikum. Abraço.